Aqui a palavra do Senhor está dizendo, João, ele estava tendo uma visão e ele escreve que depois do julgamento de todos, diante de um grande trono branco, aqui o Senhor ele está dando uma visão para João o que vai acontecer. Vai acontecer um grande evento na terra e a qualquer momento vai acontecer um grande evento que será o julgamento do juízo final. A palavra do Senhor vai dizer que todos vão comparecer nesse grande dia, nessa reunião poderosa, grandes e pequenos, ricos, pobres, todos. Toda a humanidade vai comparecer nesse julgamento. E aqui ele estava vendo um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu da terra, e o céu não se achou lugar para ele. Porque quem estava sentado naquele trono era o Senhor para julgar as nações. Que a palavra do Senhor vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Nós já paramos para pensar onde nós vamos passar a eternidade? Nós já paramos para pensar que tudo daqui vai findar? Nós já paramos para pensar que nós estamos na fila da morte? Que qualquer momento nós vamos chegar no final dessa fila? E quando nós chegar no final dessa fila, o nosso nome pode nesse momento soar na eternidade e nós possamos partir deste mundo. Como eu sempre digo, não sabemos como que nós vamos, mas nós temos que saber como que nós vamos se apresentar perante o nosso Deus, porque naquele grande dia não vai ter o que fazer, porque nós vamos ser julgados. Tudo que nós tem feito pelo meio desse corpo, que seja bem, que seja mal, que seja o que for, aleluia, que se nós fez coisas boas, naquele grande dia também vai estar escrito, há um livro simbólico, aleluia, simbólico do Senhor Jesus. Há um livro que vai estar naquele grande dia, na mansão celestial, que vai um registro das nossas vidas. No Salmo 139 diz, aleluia, que o Senhor, o Salmo 139 diz assim, aleluia, que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor, Ele conhece o nosso pensamento sem que haja uma palavra na nossa língua. Então o Senhor tudo conhece. E no Salmo 139, 16 diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo de dia a dia formado, quando o meu ainda uma delas havia. Então os olhos do Senhor viu o nosso corpo, porque foi o Senhor que nos formou no ventre. Pode alguém formar alguém no ventre? Não tem como. Então o Senhor nos fez tudo perfeitinho. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós esquecemos que tem um Criador que está no comando das nossas vidas. Muitas vezes o Senhor Ele entrega algo nas nossas mãos, e devido aos ventos ao contrário que vem contra nossas vidas, muitas vezes nós quer deixar tudo, muitas vezes nós quer parar. O poder Deus nos deu, usa como quiser. A autoridade Deus deu, usa como quiser. O chamado Deus deu, usa como quiser. E o que nós estamos fazendo do chamado? Aleluia! Quando o Senhor formou a terra com a sua palavra, e com a sua palavra Ele diz para nós, vai e faz, aleluia. Mas muitas vezes nós queremos desistir, nós queremos parar, nós queremos deixar tudo, mas nós esquece que o dono de tudo é Deus, aleluia, porque Ele é poderoso para todas as coisas. Então haverá um tribunal de Cristo, o arrebatamento, vai ter o arrebatamento da igreja e vai ter um julgamento. E nesse julgamento todos nós vamos estar lá. E será que se o Senhor olhar para nós e falar, aquilo que eu entreguei nas tuas mãos você fez?
Aleluia, nós vamos ser julgados pelas obras, por tudo que nós fez pelo meio desse corpo, que nós tem feito pelo meio desse corpo. Haverá um julgamento, aleluia. E abriram-se abriu-se outro livro, e o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. Aleluia. Então, nós sabemos que o dia do juízo final virá. Aleluia. Aqui é a palavra do Senhor em Êxodo 32, que diz assim: agora, pois, Moisés está dizendo para o Senhor, por quê? Porque o Senhor, ele confiou na mão de Moisés um povo. Só que Moisés, ele começou a olhar a ingratidão daquele povo. Quando Moisés subiu o monte para ter um particular com o Senhor, aleluia, o povo se corrompeu, o povo foi adorar bezerro de ouro, o povo desviou o seu olhar do Senhor Jesus, que tanto fez para eles no deserto, que tanto o Senhor estava ali com as mãos estendidas sobre a vida deles. E quando Moisés desce do monte, o povo estava lá adorando outro Deus que não é o nosso Deus. E aí tem uma conversa de Moisés com o Senhor: agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele que pecar contra o Senhor, aleluia. E nós somos pecadores, mas tem coisa que errar é humano, mas ficar continuando no erro é burrice. Porque se nós sabemos que está desagradando o nosso Deus, porque naquele grande dia tudo que está oculto vai ser revelado. Aquele dia vai ser o dia da surpresa. Porque muitas vezes a gente vê aquele pregador cheio da presença e prega e faz, acontece, e naquele grande dia ele pode ser reprovado. Porque o Senhor diz: eu te sondo, eu te conheço, eu conheço o teu pensamento. O Senhor sabe o que está passando na nossa mente. O Senhor sabe que nós está fazendo oculto. O Senhor está vendo todas as coisas. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor diz: aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não for achado nesse livro, escrito o seu nome no livro da vida, que fala aqui em 20 e o verso 15, esse vai ser a segunda morte. Aquele que vem a Cristo, entrega a sua vida ao Senhor. O Senhor hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Vinde a mim, as mãos de Jesus está estendido. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, entrega a mim o seu jugo, eu vou te aliviar. Aleluia, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós quer ser bravo, mas nós tem que aprender com Jesus, ser manso e humilde de coração. Hoje nós vivemos o tempo da graça, que Ele está com as mãos estendidas, nos chamando para vir a Ele. Aleluia. Esse que vem ao Senhor, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Aleluia. Aquele que vem a Jesus, entrega, confessa os seus pecados, reconhece que é pecador, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu. Então nós temos que nascer de novo. Aleluia. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, porque arrepender de tudo aquilo que um dia nós fez que se desagradou o Senhor. Aleluia. Entregar nossa vida ao Senhor. Jesus, escreve o meu nome no seu livro da vida, Jesus, aleluia. E o Senhor não vai riscar o nosso nome do livro da vida se nós não andamos aleluia, no pecado, aleluia. Porque nós pedimos tanto para o Senhor uma bênção, e quando o Senhor dá aquela bênção, como eu acabei de dizer, o poder Deus deu, usa como quiser. O Senhor entrega a bênção, o primeiro vento que vem, aleluia, joga a bênção fora e vira as costas e vai buscar no mundo que nunca deveria ir buscar, aleluia. Porque tem um louvor que diz: vai, pode ir, aleluia. Você lembra da maneira
que você chegou aqui, você chegou desanimado, você chegou todo quebrado, aleluia, aqui eu te dei um banho de misericórdia, aqui eu te curei, e agora você está me deixando e quer ir para o mundo, pois então vai, aleluia. A infelicidade, aleluia, a angústia, a tristeza te espera para brindar a tua chegada, aleluia, porque o nosso amigo é Jesus Cristo, não tem outro amigo a não ser Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo não é para nós, é para o diabo, é para os seus anjos, não é para nós. Mas tem muitos, aleluia, que está virando as costas, desfazendo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, não é para chamar o nome do Senhor em vão. Aleluia, quantos que chamam o nome do Senhor em vão? Chamam o nome do Senhor em momento que não é nem para chamar o nome do Senhor. Tem momento que fica ali falando o nome do Senhor em vão, aleluia, às vezes com ira, aleluia, chamando o nome do Senhor em vão, porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Então, se nós chamamos Senhor, Senhor, aleluia, uma irmã foi arrebatada, e ela me contou para mim, que quando chegou lá o Senhor corrigiu ela, porque irmãos, aqui nós estamos no culto de família, tem pessoas aqui assistindo a live, eu quero dar a paz do Senhor para os irmãos também que estão assistindo, aleluia. Jesus entra no meu lar e transforma a minha vida, aleluia. E quando essa irmã chegou lá, a primeira coisa que o Senhor falou para ela, você não ora, você não me busca, mas na sua intimidade você está chamando o meu nome, aleluia. Para que isso? Vamos buscar o Senhor, mas quando nós for prostrar diante do Senhor. E tem muitos que estão cometendo esse erro. Irmãos, naquele grande dia, aquele que for achado o seu nome escrito no livro da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o Senhor vai fazer tudo novo, aleluia. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele o meu filho. Mas para isso nós temos que vencer a grande tribulação que é este mundo, porque nós vivemos num mundo cheio de maldade, aleluia, um mundo cheio de pecado, um mundo que muitas vezes olha o ser humano como não fosse nada, um maltratando o outro, um machucando, derramando sangue inocente, e o Senhor está vendo todas as coisas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que neste mundo que nós vivemos tão corrompido, todos vão comparecer no tribunal de Cristo e vai dar conta de tudo que tem feito pelo meio desse corpo, aleluia. Mas os que vencer todos esses sofrimentos dessa terra, o Senhor vai limpar dos teus olhos todas as lágrimas, aleluia. A palavra do Senhor continua nos dizendo que as suas portas não se fechará de dia, porque ali não haverá noite, aleluia. E ela trarão a glória e a honra das nações, não entrará nela coisas alguma que contamine, que cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21, 27. Só vai entrar o que estão escritos no livro da vida. Ah, Jesus, aleluia. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida, para que nós chegue naquele dia e fique na direita do Pai. E os que não estão com o nome escrito no livro da vida vai ficar na esquerda. Aleluia. Que nós se encontramos com o Senhor nesse dia, e o Senhor olha para nós e vê coisas boas que nós fizemos para Ele. Aqueles que mentem, a palavra do Senhor deixa bem claro que, aleluia, que o diabo é o pai da mentira. Aquela mentirinha que nós pensamos que não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Porque se nós mente, nós somos filhos do diabo. Mas se nós andamos com a verdade, nós somos filhos da luz. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer,
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba aquilo que tiver feito pelo meio do corpo, que seja bem e que seja mal. Então todos vão comparecer, não vai ter escape nesse dia. Aleluia. Nós vivemos neste mundo, como eu sempre digo, nós somos os passageiros dessa terra. Aleluia. Muitos já foram, mas nós ainda continuamos aqui respirando. Nós continuamos aqui, aleluia, aqui neste mundo, respirando esse ar que o Senhor nos deu. No momento que vem a enfermidade sobre esse corpo, no momento que vem os problemas para querer abalar nossa estrutura, nós servimos o Senhor, nós só olhamos para o céu. Nós pensamos, Jesus, aleluia, tenha misericórdia das nossas vidas, ajuda nós, Pai, nessa terra, porque nós somos peregrinos na terra. Aleluia. Aqui nessa terra, é como eu sempre digo, é sofrimento, é choro, é morte. Ninguém está preparado para o dia do luto. O dia do luto chega para todo mundo, o dia da morte chega para todo mundo. Nessa terra nós sofremos, nós somos angustiados, nós somos abatidos, nós somos oprimidos. Muitas vezes nós não achamos força nem nós mesmos. Mas, aleluia, como o pastor Nilson falou, no momento, aleluia, que nós achávamos que era aquilo que era o fim, foi o começo, foi um recomeço de uma grande vitória, aleluia, porque o Senhor é poderoso, a obra é dele, aleluia, o trabalhar é dele. Ele derramou uma unção tão poderosa nesse templo na quinta-feira. O poder de Deus foi muito grande, a casa foi pequena para o tamanho a glória que o Senhor derramou neste lugar. Teve alimento do céu que alimentou a nossa alma. O Senhor nos visitou, o Senhor nos alimentou. Nós estávamos naquele momento como Elias, aleluia, que o anjo chegou a Elias e falou: levanta e come, é muito comprida a tua caminhada. Aleluia. Quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos que nós não temos força, nós pensamos que, aleluia, ia fechar as portas. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia, glória a Deus. Como eu sempre digo, a igreja gloriosa, a igreja unida, nós se uniu. Quando nós falamos, aleluia, quando terminar a campanha de terça-feira já vai fechar, porque nós estávamos vendo o impossível, mas o Deus do impossível não desistiu de nós, aleluia, Ele nos ajudou, Ele entrou com providência, Ele usou, aleluia, pessoas, aleluia, para nos ajudar. Ele usou a dona do salão para segurar nossas mãos e falar: vai, prossiga, aleluia, aleluia, eu vou ajudar vocês, eu estou ofertando também nesse tempo, aleluia, porque a obra é do Senhor, aleluia, operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Canta, aleluia. O Senhor, Ele só quer que nós fiquemos de pé, aleluia. O homem, ele tem seu pensamento, mas quem dirige os nossos passos é Deus. Nós estamos no fogo, nós estamos no fogo da provação, mas vamos deixar Deus nos guiar. Satanás não vai matar, não, aleluia. Se Satanás matar, nós vai para o Senhor, porque o Senhor permitiu, aleluia, porque a nossa alma é do Senhor. Nós temos que saber, aleluia, que Ele segura nossas mãos no meio da tempestade, Ele nos ajuda a vencer. Mas nós não estamos livres das tempestades. Nós não estamos livres, aleluia, de passar por nada, de momentos de chorar, no momento de desistir. Mas o Senhor quer que nós fiquemos de pé, aleluia. Os irmãos se uniram hoje, nós estamos aqui, todos aqui adorando o Senhor. Estou vendo bastante irmãos aqui louvando o Senhor. E o Senhor não despede seu povo vazio. O Senhor está vendo o esforço de cada um, aleluia. Como o pastor disse, eu sozinho não vou conseguir, aleluia, mas quando junta todo mundo semeando a sua sementinha, nós vamos prosseguir, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque o que nós fazemos para Deus ainda é pouco diante de tudo. Ele mandou seu filho Jesus. Eu não olharia para o meu filho e falasse: filho, você vai derramar o seu sangue por fulano e por cicrano, jamais. Eu não deixaria, não é meu filho. Mas Deus não, Ele olhou para o seu filho e falou: você vai andar na terra, você, aleluia, meu filho, você vai morrer numa cruz. Antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir na sua primeira vinda, tinha derramava
sangue dos bichinhos no altar para oferecer um sacrifício para o Senhor Deus, aleluia. Mas quando Jesus chegou, acabou tudo isso. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por cada um de nós, porque, aleluia, ele veio para nos salvar, ele veio para buscar um povo que havia perdido, aleluia. Ele veio para salvar cada um de nós, a humanidade. Muitos rejeitaram, mas nós estamos aqui se esforçando e buscando a ajuda do alto, e a palavra do Senhor vai dizer que aquele que o busca, aleluia, de nada tem falta. Aquele que busca encontra, porque ele é poderoso, ele ajuda. Eu tenho onde está, Deus ajuda quem ajuda. É um pelo outro e Deus por todos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o aniversário de casamento desse casal abençoado, o exemplo para cada um de nós. 34, né? Anos junto, aleluia. Que lindo. Que hoje em dia está difícil. Casou hoje, está separando amanhã. Casou hoje, demora 3 meses, 2 meses, 2 semanas e está acabando, aleluia. Mas eles não estão aí. E assim nós tem que ser, nós tem que ir até o fim. Aleluia, nós estamos no culto de família. Tem momentos que nós temos que sentar com a pessoa que Deus colocou do nosso lado e conversar. Aleluia. No momento que eu estava sem força, eu falei, não dá mais, eu não vou conseguir. Ele também já se sentiu sozinho. Mas no momento que eu falei, vamos se levantar em nome de Jesus, aleluia, a obra do Senhor, olha, aleluia, o que nós tem feito 10 anos aqui nessa obra, aleluia, não é tempo, aleluia, de querer parar. Vou deixar o tempo de Jesus nos chamar. Aí nós chegamos diante do Senhor e falamos, Senhor, nós foi até o fim com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Será que nós temos ido até o fim com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão? Se nós chegar lá, o Senhor falar, mostra-me as tuas mãos, mostra-me as tuas obras, será que nós temos feito alguma coisa? Aleluia. Será que se nós tivermos com apenas um arrozinho na lata, e chegar um mendigo pedindo um pouco de arroz, nós seria capaz de dividir essa lata de arroz com aquele mendigo e acreditar, aleluia, que amanhã o Senhor vai providenciar? Porque isso aconteceu comigo. O Nilson desempregado, parado, e eu com um pouco só de arroz na lata. Chega uma irmã e fala, você poderia me dar um pouquinho de arroz? Eu falei, dou sim, eu tenho na lata, mas eu divido. Você vai dividir? Eu falei, vou. Eu dividi o arroz da lata. Ah, mas eu estava precisando também do pó e açúcar, eu dividi também, aleluia. Mas ele nem ligou, e não importa que eu abençoe, aleluia. E fiquei ali, aleluia, na presença do Senhor, feliz, porque eu recebi tanto Deus te abençoe, que eu fiquei muito abençoada. Quando estava acabando meu arroz, que eu ia colocar o último, chegou o filho da irmã lá, aleluia, e eu, diante de as outras casas, tudo, ele chegou e falou, Deus mandou eu te dar essa cesta básica. Quando eu vi, minha mesa estava cheia de novo, porque Deus supre, aleluia. Falei para ele, nem que você coloque a mão no bolso, mas nós vamos pagar esse aluguel e nós vamos prosseguir em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Você tem chorado, aleluia, glória a Deus, pois vai voltar, trazendo os molhos, trazendo contigo as bênçãos. A palavra do Senhor vai dizer aqui, em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Que glória, aleluia, naquele grande dia. O Senhor olha assim, fala, ó, você vai nos vestir de veste branca, vai falar bem de nós, ó Pai. Ele sofreu, passou por tantas perdas, tantas provações, mas ele foi até o fim, aleluia, e falar bem de nós diante do nosso Pai, nosso Deus, e diante dos anjos, aleluia.
Aqui a palavra vai dizer o julgamento final. Quem não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia, significa, não é um livro físico, mas uma maneira de falar do registro celestial. A igreja entendeu? Não é que o Senhor vai ficar colocando seu nome no livro da vida e riscando, colocando seu nome no livro da vida e riscando. Não é isso. Aleluia. É algo simbólico. Pastor Nilson está me ajudando aqui e eu gosto. Aleluia. É isso aí, é algo simbólico. Então, irmãos, aleluia, vale a pena. A gente olha e fala, eu estou neste mundo porque o Senhor quis que eu existisse. O Senhor me entregou algo na minha mão, eu vou até o fim. O que tem para trazer para a casa do Senhor? Louvor? Louva. O grupo, como o grupo louvou lindo aqui. Que benção. Aleluia, nós estamos louvando aqui, Deus está cuidando dos nossos. Os nossos estão lá no vale da sombra da morte, como nós ouvimos uma pregação. A cada 1 hora morre... Quantos que o pastor falou? Morre 150 pessoas cada 1 hora, minutos, morre muitas pessoas. A cada 60 minutos morre 150 pessoas. Quantos que estão morrendo agora? Quantos que estão indo embora agora? E nós estamos aqui adorando nosso Pai Celestial. Ah, Jesus, eu estou aqui, mas a minha família não quer vir para a casa do Senhor. Deixa a sua família ver Jesus brilhando na sua vida. A sua decisão você tomou, eu vou servir o Senhor. Através de nós, os nossos também vai vir. Que nós possamos ser diferentes, fazer a diferença. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, ensina o menino o caminho que deve andar. Ah, mas eu levo a criança na igreja, corre para lá, corre para cá, atrapalha o culto. Criança de Jesus tem energia para gastar. Corre para lá, corre para cá, é criança saudável, é criança de Jesus, mas está aqui na casa do Senhor. Aleluia, o Senhor diz, deixa vir as criancinhas, vem aqui, deixa as criancinhas adorar o Senhor. Nem sempre a gente vai conseguir controlar as crianças. Aleluia, mas eles estão aqui. Hoje eu vi muito com os louvores da harpa, porque eu cresci ouvindo os louvores da harpa com meu pai, me levava para... Meu pai ensinava honestidade, meu pai ensinava, olha, se você pegar um tostão emprestado, paga, porque se você pedir 2 emprestados, a pessoa não vai querer te emprestar, porque te emprestou 1 e você não pagou, porque você vai pagar 2. E muitas vezes a gente, para dar um passo, nós temos que ver se o nosso passo vai dar certo. Porque a gente nunca deve dar um passo maior do que a perna. Porque Jesus, no livro dele, está escrito todas as coisas. Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Se nós comprar, paga. Anota direitinho, eu estou devendo, eu vou pagar direitinho. Aleluia. E nós fazendo isso, nós até o devorador vai saindo da nossa vida e nós não atrai coisas ruins para a nossa casa. Porque nós andamos na honestidade. Nós andamos com Jesus. E aqueles que andam com Jesus... Aleluia, ele segue os passos do Pai, ele se espelha em Jesus e anda com Jesus e tem temor do céu antes de fazer qualquer coisa, porque hoje nós vivemos num mundo que está tudo aí, WhatsApp, Messenger, tanta coisa. É um elogio aqui, um elogio ali. Quando pensa que não, o diabo está deitando no meio do casal, está jogando um para um lado, outro por outro. Quando pensa que não, o casamento acabou, aquele homem está com outra mulher, aquela mulher está com outro homem, e o Senhor só está olhando esse mundo cada vez mais corrompido. Aleluia. Mas a partir do momento que nós seguimos os passos de Jesus, nós honramos essa aliança, porque o Senhor dá nossos filhos. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe, aqui, quando nós vamos para a presença do Senhor, nós não devemos arrastar aquele jugo do que aconteceu no passado, porque nós julgamos muito, que nem aqui a palavra do Senhor vai dizer, porque tu julga o teu irmão, se todos vão comparecer no juízo, no tribunal de Cristo. Muitas vezes nós julgamos o irmão, aleluia, mas esquece que todos vão comparecer no tribunal de Cristo. O que aconteceu no passado, como o pastor Nilson prega, nós aprendemos com o nosso erro. Erramos no passado, o Senhor te deu uma nova chance, o Senhor te deu um novo casamento, aquele não deu certo, o Senhor viu, o Senhor contemplou o que aconteceu, não deu certo, porque o amor, ele é como uma rosa. Se a gente rega aquela rosa, aquela rosa vai ficar cada vez mais linda. Mas se a gente deixa de regar aquela rosa vai morrer. O amor é a mesma coisa. A gente pode amar a pessoa do jeito que for,
Mas a pessoa começa a maltratar, começa a dar palavras que vai machucar, começa a tratar a gente de qualquer jeito. Aleluia. O que acontece? O amor vai acabar. E quando chega um momento, ninguém consegue ficar dentro da mesma casa. É tudo que o inimigo quer. É acabar com a família, destruir a família. Mas quando nós seguimos os passos de Cristo, nós buscamos o Senhor. Até para falar, a gente vigia. Aleluia. Ah, me dá um copo d'água. Não, claro, eu vou te dar um copo d'água. Dá um copo de água, dá um café, dá um café. Faz o que nós faz um pelo outro. E aquilo vai voltando para nós em semente. A gente faz e Deus abençoe. Agora hoje em dia tem um tal de panela voando, toma lá, dá cá. O ímpio passa perto das nossas casas, escuta aquela gritaria, panela voando, e aí fala, eu vou ser crente daquele jeito. Ainda fala, aquele crente daquela igreja tal, e ainda acaba prejudicando a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, Deus é os teus olhos como chama de fogo, Ele vê todas as coisas. Aleluia, mas o inimigo ele quer destruir, e o Senhor está contemplando. Mas ai daquele que traz o escândalo à obra do Senhor. E eu quero agradecer em nome de Jesus. Aleluias, palavra poderosa, uma palavra abençoada, né? Quando a... se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.